Durante a década de 90 até meados dos anos 2000, o RPG japonês, ou JRPG, foi um dos gêneros mais apreciados em consoles no Ocidente. Há algumas boas razões para isso. Nesse período, o Japão dominava a indústria dos videogames, sendo responsável por todos os principais consoles do mercado e pela maior parte dos jogos. Estima-se que, por volta de 2002, o Japão controlava 50% do mercado global de videogames. Não coincidentemente, essa foi a era de ouro dos JRPGs, com títulos como Chrono Trigger e os jogos da série Final Fantasy ganhando tanta atenção da mídia e do público ocidental quanto Mario e outros jogos extremamente populares. As coisas começaram a mudar durante a década de 2000, com a expansão do mercado ocidental, inclusive com a entrada da Microsoft no cenário de consoles. Ao mesmo tempo, as diferenças culturais e a recessão econômica enfrentada pelo Japão contribuíram para que seu controle do mercado de jogos caísse de 50% em 2002 para meros 10% em 2010. Esses fenômenos mudaram radicalmente o cenário de videogames. O sucesso de Grand Theft Auto criou a tendência de jogos de mundo aberto, e shooters como Halo e Call of Duty fizeram com que o gênero saísse do PC e finalmente decolasse nos consoles. No fim da década de 2000, JRPGs pareciam mais antiquados do que nunca, com suas batalhas em turno e dramas de contos de fada. Com algumas poucas exceções, o gênero tão apreciado durante a virada do século ficou relegado a um nicho no Ocidente, com eventuais casos de sucesso. E não foram poucas as tentativas dos estúdios japoneses em emplacar novos jogos do gênero por aqui, a maioria fadada ao esquecimento. Esse foi um período difícil para a indústria japonesa como um todo, que viu sua produção ser reduzida, estúdios fecharem as portas e grandes companhias se fundirem para não quebrar. A falta de sintonia com a produção e tecnologia ocidental e as diferenças de mercado e cultura fizeram com que o Japão se tornasse defasado, mas não por muito tempo. Desde 2016, a gente tem visto uma forte ressurgência da indústria de games japonesa. Parece que eles só precisavam de um tempo para alcançar o Ocidente em termos de tecnologia e design. E com isso, a gente começou a notar um retorno dos JRPGs. Não que eles tivessem ido embora, mas eles certamente tinham perdido sua relevância. Tal como aconteceu no Ocidente, tudo meio que virou RPG. Com suas mecânicas diluídas em jogos de ação, como em Dark Souls ou Nier Automata. Mesmo os títulos mais tradicionais se transformaram ao abraçar elementos do design ocidental. Mas alguns ainda tentam manter o espírito dos JRPGs clássicos. Ni no Kuni, Wrath of the White Witch, foi lançado em 2013, um período em que a indústria japonesa já dava sinais de recuperação, e foi bastante elogiado pelo seu mundo e personagens vibrantes, criados em parceria com o lendário estúdio Ghibli. Mas para mim, por mais encantador que ele fosse, suas raízes ainda eram de um JRPG tradicional, com mecânicas duras, burocráticas e um ritmo bem arrastado. Isso fez com que eu abandonasse o jogo ainda nas primeiras horas e me lembrasse do porquê eu havia perdido interesse naquele gênero. Em geral, ele foi bem recebido, mas a aclamação não foi unânime. E tal como eu, muita gente sentiu que ele ainda estava preso no passado. 5 anos depois, agora no presente, Ni no Kuni recebeu uma continuação que consegue manter as tradições ao mesmo tempo que resolve tudo aquilo que parecia antiquado no gênero. Segundo Akihiro Hino, presidente do estúdio Level 5, co-criador da série e escritor de ambos os jogos, Ni no Kuni 2 foi construído para o público ocidental, tamanho o sucesso do original por esse lado do mundo. Tanto que, inicialmente, os desenvolvedores tinham dúvidas se deveriam lançá-lo no próprio Japão, e por isso mesmo o título só possui versão romanizada. Ou seja, o nome do jogo em japonês é basicamente o nome do jogo em inglês: Ni no Kuni Revenant Kingdom. Embora Ni no Kuni tenha uma identidade fortemente japonesa, ele se beneficia de um design mais aberto e menos linear, comum aos jogos ocidentais, algo que a gente também vê em outros títulos dessa nova e excelente safra japonesa, como Zelda Breath of the Wild, Nier Automata e Resident Evil 7. Ni no Kuni 2 se aproxima da complexidade e amplitude dos RPGs ocidentais, não apenas por conta de suas batalhas em tempo real, super dinâmicas ou suas centenas de quests opcionais, mas também por ser estruturado como um jogo de mundo aberto com muitas camadas de gameplay. Sua trama também diz muito sobre o nosso mundo político e corporativo.
Dessa vez a gente vive a história de Evan, um garoto meio humano, meio gato, que herda ainda criança o reinado de seu pai, morto por envenenamento. Seu conselheiro se aproveita da sua inexperiência e ingenuidade e o trai, executando um golpe de estado e tomando o poder para si e sua raça de ratos humanoides. Paralelamente, na Terra, os Estados Unidos sofrem um bombardeamento atômico e, por razões misteriosas, seu presidente é teleportado para o quarto de Evan no momento em que ele sofre o golpe. Como se isso já não fosse estranho o suficiente, Roland, o presidente, está 20 anos mais novo. Ali mesmo, Evan, Roland e sua pistola, porque ele é americano, fogem juntos e embarcam em uma jornada para fundar uma nova nação. E mais, o garoto, inspirado pelos seus tutores, decide criar um tratado internacional para unificar todos os países e desencorajar guerras. Que é pureza infantil, né, gente? Nessa viagem, a trupe de Evan se depara com diferentes formas de governo, todos eles corrompidos de alguma forma. Em Goldpaw, os governantes manipulam a população a acreditar em um sistema político baseado puramente em sorte, enquanto que em Hidrópolis, comportamentos humanos e naturais como se apaixonar ou ficar doente são proibidos. A grande ironia é que é preciso uma criança enxergar o quão injusto e quebrado está o mundo. E é ela, com sua pureza, ingenuidade e um olhar ainda não corrompido pelos adultos, que luta para transformá-lo em um lugar melhor para todos. E o mais legal é que Ni no Kuni 2 consegue fazer com que suas muitas histórias dialoguem com suas mecânicas. Em vez de apenas replicar ideias de JRPGs, ele constrói sistemas inteiros em torno dessa mecânica política. Ok, tá certo que, na maior parte do tempo, você vai estar perambulando pelos cenários, de um lado para o outro, conversando com os personagens e lutando contra monstros, que estão aqui basicamente para justificar as mecânicas de combate. Mas há um componente central que liga todos os aspectos do jogo, o modo de construção e gerenciamento do seu reino. Para pôr em prática os seus planos, Evan precisa ganhar respeito das nações rivais e, portanto, ele próprio precisa criar um reinado. Em certo ponto da história, você conquista um território onde seu reino é estabelecido e seus companheiros ganham funções. A partir de então, você precisa construir centro de pesquisas, mercados, fazendas, minas de extração, oficinas, lojas e inúmeras outras estruturas, onde você pode desenvolver melhorias que se estendem para todos os outros sistemas de jogo. A exploração, os diferentes aspectos do combate, as batalhas campais, os desafios de dungeon e o próprio modo de construção. Tudo, de uma forma ou outra, se beneficia direta ou indiretamente dos progressos do seu reino. Mas para isso você geralmente precisa de recursos específicos e cidadãos para trabalharem nas confecções de novos itens, aprimoramentos ou o que quer que você esteja querendo desenvolver. E para conquistar os cidadãos, você precisa encontrar pessoas dispostas a se tornarem habitantes de seu reino e trabalhar para você. Na maioria dos casos, esses indivíduos são pessoas que precisam de algum tipo de ajuda, e quando você resolve seus problemas, que são algumas das muitas quests do jogo, elas se sentem impelidas a se mudarem para o seu reino. E isso ainda é só metade do procedimento, porque esses cidadãos possuem conhecimentos distintos e cabe a você determinar quem vai fazer o quê, levando em consideração suas habilidades. E, como tudo nesse jogo, eles também sobem de nível. Quests viram peças para uma importante camada do jogo, que por sua vez gera peças para outras camadas e assim sucessivamente, num ciclo dinâmico e inteligente. É um conjunto de sistemas super elaborado, elegante e criativo, que engaja o jogador de diversas maneiras. De certa forma, é similar ao que Kingdom Hearts 2 faz com as fases de navinha, que servem de passagem entre um mundo e outro. Há todo um sistema de construção de naves, com peças que dão ao veículo do jogador diferentes propriedades. Essas peças ficam espalhadas pelo jogo e geralmente são dadas como recompensa para o jogador quando ele vasculha bem uma área ou vence um desafio opcional. Essas peças não apenas deixam a nave do jogador mais legal, mas permitem que ele tenha uma performance ainda melhor, o que, por sua vez, o recompensa com novas missões e itens. É como se houvesse um jogo dentro do jogo e eles se alimentassem entre si. Em Ni no Kuni 2, temos pelo menos 3 experiências distintas, que sozinhas já poderiam render jogos inteiros, ainda que rasos, mas que quando integradas funcionam em perfeita harmonia, além de dialogarem com a trama. E embora as missões principais sigam uma estrutura linear, quando você coloca na equação as quase 200 quests opcionais, muitas delas oferecidas por personagens que podem ser recrutados para sua cidade, você tem um jogo vasto e repleto de possibilidades paralelas. E nem é como se ele fosse o jogo de gerenciamento mais avançado do mundo ou o primeiro RPG a mesclar gêneros. O
O que Ni no Kuni 2 faz é equilibrar esses elementos com harmonia em um jogo que é muito maior do que a soma de suas partes. E, no contexto atual, ele é um sopro de criatividade e ousadia, não apenas para os JRPGs, mas para o gênero como um todo. Sem falar que ele é um charme, né, gente? Olha só que coisa linda, meu Deus, dá vontade de morder. Eu não acho que seja apenas uma coincidência que esse desprendimento todo a um gênero tão rígido tenha florescido em um jogo com apelo global, criado com um público ocidental em mente. Da mesma forma que não é coincidência o Japão ter voltado a emplacar obras-primas. Ao entender o que estava tornando sua produção obsoleta aos olhos do mundo ocidental, eles foram capazes de se reinventar, sem que para isso eles tivessem que abandonar sua identidade. Ni no Kuni 2 é exatamente isso. Uma reinvenção do JRPG que consegue expandir suas mecânicas sem que para isso ele precise de um mundo aberto convencional. Que consegue falar do mundo real sem abandonar a fantasia. E que consegue parecer moderno sem deixar de ser tradicional. Se você gostou desse conteúdo, likes e compartilhamentos são muito apreciados. Isso ajuda a gente a atingir mais pessoas que potencialmente podem contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que mantém o Overloader vivo. A gente tem também vários outros vídeos ensaios que podem te interessar. Então, dê uma olhada nas nossas playlists. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.